Já aproveitando que a plateia ainda não perguntou, mas vocês fiquem à vontade, esse clima chuvoso, na época se falava mais em chuva ácida, resultado da poluição ambiental do que do aquecimento global. Hoje a gente está, eu vi a chuva no vídeo, mas chava, pelo amor de Deus, não precisa ser ácido, mas chova, porque a gente está vivendo um problema inverso. Então ele coloca uma Los Angeles, né? Permanentemente chovendo. Todos os ambientes, a maioria deles são escuros, sufocantes, as pessoas se esbarram, existe um caos ali nos locais que eles se movem. Essa ambientação é que torna o filme também especial. Mas você colocar um futuro tudo niquelado, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo robótico, como tem dentro da corporação, aquelas cenas todas monumentais, mas lá fora é vida, é o povão lá, vivendo a vida, trombando, comendo nas barraquinhas, andando no supermercado e passa imã, avestruz, aliás, passa avestruz para cá, Hare Krishna para lá. É uma coisa assim muito legal visualmente, e coloca dentro de uma cidade. Como eu falei, eu assisti em São Paulo, eu saí da cidade e saí de São Paulo. E São Paulo é uma Babel. Então quando eu saí, eu falei, nossa, estou vivendo ainda no passado, na época de 1980 e tanto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, aqui tem os dois. Ela levantou primeiro, você não viu. Se quiser vir aqui perguntar no microfone, senão a gente reproduz aqui. Ela mesma, pode ser. Então, como vocês falaram, tem várias camadas no filme, sendo a camada do noir, sendo a camada da artificialidade, né, em si, a cidade também, o cyberpunk. Qual é a camada que adicionaria, sabendo que o Descartes, ele é um androide e não uma pessoa? Tanto naquela cena, como vocês podem ver, seriam dois androides. Essa camada tem um pouco, se houvesse, adicionaria mais o que ao filme? A pergunta é fantástica, eu não vou responder, mas ela tocou num ponto que é muito interessante, que é o fato de que ele, como é que ele sabe que ele não é? Então, ele tem essa noção que ele é ou não é? Porque no filme não deixa claro. Ele tem memórias estranhas, uma hora ele vê um unicórnio. Ele sonha com unicórnio. Sonha com unicórnio, mas eu queria deixar os dois respondendo a pergunta excelente. Essa coisa de ele não seria também? Eu também perguntei isso, teve uma hora. Oi? Teve uma hora que eu também. Exato. A pergunta é, por que você sabe que você não é um replicante? Porque eu me lembro quando eu era criança e tal, a minha mãe, eu vivi e tal. Quem disse que aquilo não foi implantado em você? Oi? É uma parte que ela pergunta para ele, tudo isso faz o teste. Exatamente. Só fez o teste você. A pergunta dela, o que acrescenta isso no filme? Quer dizer, Posso falar? Essa camada que você está colocando, isso aí, é deixado em aberto propositalmente, tá? Se foi em aberto, se você assistiu o 2049, tem uma decisão em relação a isso. Porque esse filme é inspirado num conto de um livro de um autor de ficção científica chamado Philip K. Dick. E um tema que moveu esse autor é justamente isso. O que é o real? O que é aquilo que realmente tem uma essência do real, tá? E o que é simulacro. Tá? Então, várias histórias deles, inclusive essa que deu, o conto que deu origem ao filme, deixam em aberto isso, porque o ponto dele nós não sabemos exatamente o que é real e o que não é. Então, muito disso foi inspiração para as irmãs Wachowski usar depois no Matrix, né? Mas essa camada fica de propósito, né? O sonho do unicórnio, o fato do detetive que deixa o origami, de saber deixar aquela dica, né? Eu sei que você sonha com unicórnios. Como é que ele sabe que ele sonha com unicórnios? E também eu acho que fica mais na camada, se ele sabe, no final eles vão embora, né? Talvez se esconder. Será que ele notou que ele é o replicante? Porque ela pergunta para ele, você fez o teste? Pois é, você fez o teste, como você sabe? Então, ele não, assim, eu não sei se ele tem consciência se ele é, ou está negando isso, e que ele está matando outros replicantes, ele está matando a própria raça dele. Isso já é uma outra camada que eu acho que deixa também o filme, que muitas vezes a própria raça mata a própria raça. E eu acho que isso é interessante também, que é uma camada que está muito, como vocês falaram, não dá para saber se sim ou se não, deixa em aberto, mas que se você for ver e colocar como sim, aconteceu, ele é um replicante, seria interessante por causa desse pensamento.
Mas isso foi uma das coisas que foi deixada aberta, isso foi uma das mudanças que o Ridley Scott fez na versão dele. É para ficar em aberto. É para deixar questões para a gente se questionar realmente o que é real e o que não é. Nessa versão, inclusive você não sabe o que aconteceu quando ele saiu na versão que foi no cinema, tem um fechamento. Eu me lembro, acho que eu vi da primeira vez, a primeira versão. Que não fica legal. Direito. Não fica legal. Dá um conforto para a plateia. A direção que os produtores, a versão que os produtores quiseram colocar para vender mais, daria um alentozinho, tá bonitinho, ficou mais ou menos resolvido, com uma frase de efeito. Aqui não, é fuga e não sei o que vai acontecer, não sei nem quem sou eu direito. Não sei se o professor Kakimoto quer comentar ou passar para o Isso já está no máximo. Então, tem essa questão, talvez as pessoas não tenham entendido direito, né? Mas para eles tentarem determinar se uma criatura é um humano ou um replicante, eles usavam aquele teste, né? Se o cara passa, ele é humano; se ele não passa, ele é um replicante. E além disso, durante todo o filme tem essa questão de que aparentemente os replicantes eles sonham com unicórnios, né? E o carinha lá estava sempre fazendo os origamis de unicórnio, né, em situações para mostrar isso, né? Agora, por que é unicórnio, né? Essa é uma questão também que tem que ficar em aberto, né? Assim como o final ficou em aberto, né? Na verdade, a ideia do final, o original não era o final aberto, né? O original tinha um final, né? Mas por quê? Porque quando você lança o filme, você pensa em vender o filme. Então, para a plateia é sempre bom você ter um filme bonitinho, que fecha a história. Ainda mais porque era um filme noir, né? Só que, depois que virou cult, né? Filme cult tem que ter final aberto, né? Porque ele está dentro de uma outra categoria, né? Agora, quanto aos unicórnios, né? Uma das possíveis N explicações que possam ter, né? O unicórnio é um símbolo, né? De pureza, de bondade, desde a Idade Média, né? Então, era uma maneira de dizer, olha, você não é um humano, né? Você não tem os defeitos que o humano tem, né? Mas nesse sentido, né? Muito bem. A pergunta do rapaz aqui. Eu ia perguntar se, no filme, fora do tempo que eles estão ali na empresa, eles estão num bairro, é Los Angeles, mas eles estão num bairro que tem muito chinês, então, é alguma crítica? Não, bom, Na época, a China nem havia se lançado ainda como potência econômica. O interessante é isso hoje em dia. O eixo econômico, assim, a segundo lugar, a primeira economia do mundo é dos Estados Unidos, a segunda é do Japão, né? Mas assim, aquilo reflete o bairro que tem em Los Angeles, que é Chinatown, né? E o que eles mostram é que bairros tradicionais de Los Angeles foram degradados naquele período, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Existe um bairro em Los Angeles, que é o Chinatown, que é um bairro turístico. exato, mas ali já visto de uma outra forma. Mas não tinha realmente a ver com essa ascensão da China naquele Isso é uma momento. coisa interessante. A gente não acha nada demais de ver um monte de entrar hoje em dia, porque a China se abriu para o mundo. Eu acho Mas em que 1982, não. A China você não sabia o que estava acontecendo lá dentro. acho inclusive que Los Angeles é uma cidade conhecida por ter essa mistura de várias, de gente que vem de vários lugares. Parece que ela tem um pouco essa fama dos Estados Unidos, eu não sei exatamente se é isso. Uma cidade está na costa oeste. É multicultural, essa palavra que está me buscando. E o curioso é que o personagem não Decker, o que faz os origamis, não sei o nome do personagem. O Olmos, o autor é o Olmos. Mas o personagem é todo ele multicultural. Ele é meio portenho, ele é meio asiático, ele tem os olhos claros que nem os americanos, né? Ele é branco. É uma coisa meio, você olha para o cara e fala, de onde vem esse cara? Esse cara é uma mistura de gerações e gerações que apareceu uma figura diferente. Ele é diferente, né? Vou colocar ele no filme para dizer o diferente. Ele é diferente mesmo, o ator ele tem ascendência até latina. Exato. Quer dizer, o cara pensa até na caracterização de um personagem como já um caldo aí de várias culturas. Isso não está no filme também, está no livro. Por sinal, eu comentei antes, é um dos raros casos em que o filme é muito melhor do que o conto original. Esse roteirista fez mágica, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, as camadas, isso não tem nada no conto. Aliás, do filme que
a não ser a dúvida, a única coisa que tem é a dúvida. Inclusive, ele narra que tem uma delegacia que é só de Android que ele descobre por acaso. Só a inspiração de busca de Android que foi tirada daí e a dúvida de quem é e quem não é. O resto é tudo criado no filme. Mas aí, na história, aquilo que você vê é que o planeta, como todo, já separou em 2 camadas sociais. Quem tem dinheiro, vai embora, vai nas colônias. Tá? Na Terra fica quem não pode. O cara que fazia robô de lá que tinha aquela doença. Então, o que está ficando na Terra é a camada social da humanidade que não tem como sair daqui. Por isso que Los Angeles é aquele caos. Né? E um caos onde, e aí o roteirista previu que o mundo todo vai se misturar em várias culturas, todos em grandes centros. Que é o que acontece ali, você vê indiano, chineses, japoneses, orientais de modo geral, que hoje em dia, depois da globalização, é até normal, mas não tinha. Naquele tempo a gente estava em Guerra Fria, a China estava fechada para o mundo e tinha o lado de lá, que era o lado comunista, o lado de cá, que era o lado capitalista. Acabou. Por isso que, na época, causou estranheza. Hoje em dia não causa tanto. Exatamente. Mais alguma pergunta? Pois não. Então, eu gostei do filme, achei um pouco diferente quando vi ele. E eu queria fazer uma pergunta, sobre a inteligência artificial. Vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai estar super alta lá. Tem algum problema em resolver os aos humanos? Por exemplo, se revelar contra os humanos na inteligência artificial? Esse é o ponto que eu queria tocar. A pergunta é essa tecnologia não pode colocar em risco a própria humanidade. Né? Como aliás aparece em muitos filmes também. Né? E como o Tecnoto falou, né? Isso aí é o complexo de Frankenstein. Isso começou, quando Chile é fim do século, segunda metade do século XIX, né? Com a história de Mary Shelley, que é Frankenstein, o subtítulo é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Prometeu foi o titã que deu conhecimento para os homens. Ali que ela começou a dizer, nossa, se a gente continuar lendo, se a Revolução Industrial tinha começado e estava falando isso, se continuar desse jeito, a gente está querendo, vai mexer demais na criação. E se essa criação se voltar contra a gente? Olha quanto tempo essa ideia foi. Então, isso, desde o início, isso está por trás de toda, mais do que do IA, toda a tecnologia. Toda a tecnologia. A gente, quando mexe no ambiente, a gente sempre lembra disso, olha o que a gente está fazendo. Olha o que a tecnologia muda na nossa sociedade e as consequências que a gente tem por causa disso. Agora, antes mexendo até na internet, por exemplo, aquela conversão por voz, era mais simples, ela não tinha aquela resposta, se cortava, ok, Google, agora como você responder isso? Aí foi avançando, você pode de boa, uma pessoa. Eu recebo e-mails que têm respostas sugeridas. Não sei se acontece com vocês, acontece? Manda uma mensagem, está lá, não, obrigado, valeu, beleza, não sei o que. Eu já observo que estão cada vez melhores essas sugestões. Eu não sabia que eu já Você está vendo como ela entra discretamente? Porque aquilo ali, isso agora me lembrou o comentário da IA da Google. Lá, não, o engenheiro não ficou, como é que você falou? Que teve um colapso mental. Ele não teve colapso mental, mas ele se aproveitou ele era da parte, ele foi demitido. Ele suspenso e foi demitido. Inclusive, eu e o professor Zé Carlos mostramos o diálogo da Landa, que é o nome na aula. E ele estava envolvido com um comitê de ética da Google. Então ele queria aparentemente ele queria chamar a atenção para o problema. Chamou a atenção demais, mas chamando a atenção para o seguinte, realmente os assistentes estão cada vez melhores, mas não, a IA da Google está longe de ser consciente. Mas olha como impressiona, como a gente também não sabe, isso ficou claro ali, como a gente vê inteligência, inclusive em outras pessoas, tá? Vê qualidade de discurso em outras pessoas, só porque essas pessoas sabem dizer as palavras certas. Porque é isso, e aí a gente que trabalha com isso, nós temos um grupo de sensibilidade, a gente sabe exatamente como é que funciona a ideia. Estou dizendo que a gente sabe fazer a lambda, mas a gente sabe o que eles fizeram para ter a lambda. Aquilo é calcular a probabilidade de quem diz assim, eu tenho que dizer essa é aquela palavra para fazer sentido.
eu não tenho a menor ideia do que eu estou dizendo. Mas se eu disser essas palavras, o outro cara vai sentir ok. É exatamente isso que a Siri, a Alexa e o assistente da Google fazem. Os influencers digitais. E os influencers digitais, porque muitos das figuras públicas fazem exatamente isso. Eles não vão propagar uma ideia, mas eles vão dizer as palavras certas. A similaridade é assustadora. Então, quando ele diz, quando o Jean da Google falou isso, muita gente ouviu ela falar, isso é verdade. Mas se você prestar atenção, e na aula de IA a gente mostrou, que é quase que previsível o que ela vai responder, porque ela não muda de assunto, ela segue uma linha. O discurso está legendado e fácil de achar no YouTube, tá? A conversa dela com os sujeitos da Google. E primeiro ouça, sem prestar atenção, depois note que ela, vamos ser mais espertos, ela fala as coisas no caminho. Se você já for de má intenção, você já sabe o que ela vai dizer. Mas se você estiver distraído, meu Deus, eu estou falando com uma pessoa. Tudo bem. Agora, para chegar a Skynet do Terminator, precisa da consciência. A consciência é outra história. Então, por enquanto... O professor Kakimoto quer comentar a pergunta do... Só uma frase. Opa, desculpa, eu estou tentando... No atual estágio da tecnologia, eu me preocupo menos com o desenvolvimento da inteligência artificial das máquinas do que com o enriquecimento natural das massas. Essas são mais problemáticas no momento atual do que as máquinas se tornarem mais inteligentes. Muito bem. Muito bem, professor Kakimoto, professor Ricardo, Sonvá. Alguém tem mais alguma pergunta? No caso do filme, Voltando para o filme. quando tem lá as mortes dos androides, gera uma confusão se eles são feitos biologicamente, sei lá, um útero que consiga deixar ele já adulto e com as memórias, ou se tem ali circuito por dentro e só uma carne artificial. Né? Acho que eu entendo que é biológico, né? Essa terminologia da ficção científica criou o termo robô, tá? Que o robô é totalmente máquina, e criou justamente esse termo androide quando você mistura com os ciborgues, né? Quando você pega cybernéticos ou organismos, né? Que é o organismo cibernético. Então eles estão mais para ciborgues ou androides. O androide é formato de ser humano, né? Então aquele ali sim, como você falou, ele o cara fazia olho. O outro, os outros animais, porque todos os animais não existem mais, porque no livro também é explicado que todos os animais morreram, a fauna foi detonada. Então você ter um animal só para quem fosse muito, muito rico. Em conversação, os animais artificiais eram vendidos caros. Então tudo aquilo ali foi subproduto de uma indústria de fazer organismos sintéticos. E a inteligência, diferentemente de quem está tentando agora, era colocada de uma vez. Então, aqueles androides que tinham 4 anos, eles nasciam, eles apareciam sabendo tudo. E sabiam que ia durar 4 anos. E por isso mesmo eles são pintados como tendo pouca maturidade. Você vê que eles são emocionalmente instáveis. Eles tiveram que colocar as memórias dos sonhos para eles estabilizarem e ficarem mais calmos. Eles têm a sensação que aprenderam alguma coisa. Que é o que a gente não está fazendo. Hoje a gente treina, ensina como a gente ensina uma criança. A gente só não consegue mais porque a gente não tem um cérebro de uma criança. Isso tem hardware muito limitado, mas a ideia é a mesma. Então, no caminho a gente já está. Precisa do pessoal da eletrônica agora fazer um hardware melhor. Mas ali não, ali eles são organismos cibernéticos, são feitos com materiais orgânicos melhorados. A ideia, pelo menos do filho do Pedro, foi essa. Muito bem. Algum comentário? O cara quer fazer algum comentário? Alguém quer mais fazer mais alguma pergunta? Por favor, pergunta. Só para tentar. Imagina, fique à vontade. Vocês acham que os androides no filme sentiam medo? Você acha que Sentiam o medo? Android, você acha que o Android pode ser amigo de alguém, Ricardo? Então, essa é a grande pergunta que tem. Essa é a pergunta que eu fiz para o pessoal da quinta-feira, se a gente pode ser amigo de uma máquina. Professor, Essa é a grande pergunta que não tem resposta. exato, professor. Eu acho que tem. Ele sentia medo, é a pergunta. Dá para ser amigo de um androide, de um robô? O humano, eu acho que pode projetar em cima de uma máquina, de um animalzinho, de uma planta, alguns tipos de sentimento. Isso. Né?
possível um humano se tornar amigo de um animal, de uma máquina? Sim. Agora, o contrário ainda é questão de debate, né? Se a máquina consegue sentir amizade, né? Ou só plano. O medo. Sim, o medo. Seu celular, se você não cuida bem dele, ele escreve. Ah lá. A gente tem que saber Ela isso. fica de mal com você porque você esqueceu de carregar ele. É, de muito sentimento. Tá bem, então. Você quer a minha opinião? Sim. Porque Sim, o quê? sim, se você chegar naquele ponto de ter uma inteligência, o medo é mole. É porque a gente, isso acompanhou desde o tempo do Frankenstein também, a ideia de que os sentimentos nos diferenciam das máquinas. Que nós somos uma coisa e as máquinas são outras. E sentimentos seriam só nossos. Mas se você começa a mexer demais na estrutura nervosa do ser humano, os nossos sentimentos, ódio, amor, medo, inveja, seja lá, toda a gama aí da caixa de Pandora, lá, são químicas. São químicas. E são uma coisa que antecede o nosso sistema nervoso. Então, um ser que é mais consciente, ele pode decidir racionalmente, nem nós somos assim, né? Que é melhor ele sair correndo do leão, porque o leão vai devorar ele. Mas se ele tiver medo de correr antes, ele tem mais chance de sobreviver. Então, os sentimentos antecedem a razão. E nós até hoje funcionamos muito mais na base emocional do que racional. A gente decide as coisas no emocional, depois a gente justifica racionalmente que a decisão não é tão boa. Mas a gente decide no emocional. Então é mais fácil você fazer aquele sentimento do que fazer ele raciocinar daquela forma. Então se chegar naquele ponto, aí tem isso. Uma coisa que dá para entender é que sentimentos eles são respostas, você disse, né, respostas rápidas que o nosso corpo toma em relação a situações que a gente passou muitas vezes na nossa evolução e a gente criou essa resposta rápida. Então, pensando nisso na evolução da máquina, talvez chegasse a um ponto que a máquina entendesse como funciona a melhor resposta para provocar uma reação em você, e aí talvez ela não sentisse amizade ou algum sentimento, mas já ficaria impossível da gente identificar se ela sente ou não, porque ela ia reagir sempre da mesma forma a cada estímulo que a gente desse para ela. Então, na nossa interpretação, pelo menos do nosso lado, a gente ia considerar que é um sentimento da máquina pela gente. Sem dúvida. Você ia passar, existe um teste de Turing, né, para você decidir se o sistema é inteligente ou não. É um super teste de Turing, eu não consigo nem decidir. Eu acredito que é inteligente, mas eu acredito que é emotivo. Está me convencendo da emoção dele. Mas o que eu estou dizendo mais ainda, eu posso simular essa emoção. Se eu consigo simular a inteligência, eu consigo simular a emoção, é mais fácil. É mais fácil. E essa ideia que você está tendo aí de um outro filme que a gente esqueceu, que é Ex Machina, Ex Machina, né? Ex Machina que está no Netflix, né? O tema é exatamente esse aí. Tem o Her, que também o cara ele se apaixona pela tipo, a IA, né? Que ele conversa. Qual é? Her. O Her, Também havia essa pergunta. Isso, é verdade. Você pode ter amizade, sentir algum sentimento pela máquina? Acho que sim. Então... A não ser que você passe tudo isso por uma metafísica, comece a colocar questões espirituais na história, se a gente já estivesse na questão física, a minha postura da resposta é sim, é mais fácil simular a emoção do que a inteligência. E que no filme teve uma frase que pegou muito pra mim, que é... As frases finais são ótimas. Ele fala isso, né? Deve ser uma emoção muito grande viver com medo. Isso. É como se fosse um escravo. É isso que é aquela frase ótima, eu também falei. Né? Ele se identifica como um escravo. Sim, escravo. Dele. E é muito bonito, né? E é muito Ele bonito. identificava isso. Sim. Grande experiência de viver com medo, né? Só para encerrar aqui, gente, eu sei que vocês estão muito animados, a conversa está ótima. A gente não tem exatamente um tempo para o debate, mas é que o campo está fechando. Mas eu acho muito bonito, só para encerrar, a cena final dele salvando a vida do... Isso já é um sentimento, ele não precisava salvar o cara que vai morrer, para que ele vai salvar? Ele sabe que vai morrer, sente que vai morrer, mas ele presta ali uma homenagem à vida dizendo, você não é o seu momento. Eu sei que vale a pena. Ele não tinha motivos para odiar, porque você pode, mas ele odiava o outro, deixa matar, mas ele odeia por quê?
Então ele fala, vou salvar. E ele para pensar isso. Na hora que ele vira, ele volta, não, eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele porque eu vou morrer daqui a pouco, mas ele não precisa morrer, é mais uma vida. É muito interessante. Muito interessante. Gente, você vê como um filme desse é capaz de gerar discussões e a gente até tem que interromper a discussão por causa do horário do campus. Eu agradeço a todos que estão aqui até esse momento, aos que vieram também. Queria encerrar essa sessão do Cine Debate. Se você quer acompanhar o Cine Debate, nós temos a nossa página no Instagram, Cine Debate de Campinas. Mês que vem teremos outras sessões. Queria, encerrando, pedir uma salva de palmas aí para os participantes da sessão. Obrigado.